Boas escolas. Botucatu, cidade dos bons ares e das boas escolas. Esse slogan, bons ares e boas escolas, até hoje não teve o seu autor conhecido, ou autora conhecida. Na verdade, pensa-se que desde 1955, quando se comemorou o centenário de Botucatu, esse slogan teria aparecido. E coisa interessante, talvez o slogan mais conhecido mesmo de nossa cidade. Quer caracterizar Botucatu? Bons ares e boas escolas. Porém, essas boas escolas tiveram um histórico ao longo de mais de um século. Para a gente pensar bem, é importante relatar que a primeira escola estadual de Botucatu, o que hoje é o Grupo Escolar Cardoso de Almeida, surgiu em 1895, há 112 anos atrás. E surgiu de que maneira? Necessitava-se urgentemente da criação de um grupo escolar em Botucatu. E as autoridades da época se movimentaram e conseguiram, através do governo do estado, instalar em nossa cidade o Grupo Escolar Cardoso de Almeida, que tem algumas particularidades interessantíssimas. Entre elas, o construtor foi um arquiteto francês. E ele procurou dar à sua arquitetura alguns aspectos que lembrassem a França. E entre eles, no frontispício do nosso grupo escolar, ele colocou uma flor de lis, que é, na verdade, a flor que lembra a França. Com o tempo e com o passar dos anos, as reformas foram sendo feitas e essa flor de lis, salvo o melhor juízo, já não se encontra mais no frontifício do nosso Cardozinho. Mas estava lendo, dias atrás, um livro de uma autora botucatuense, Zorzela Zacarias, e ela dizia lá que, na verdade, não tem um botucatuense, por ascendência ou descendência, que não tenha passado pelo nosso Cardozinho. E era uma verdade, porque, relembrando minha própria família, somos 7 irmãos, todos nós passamos pelo Cardozinho. E quantas famílias botucatuenses por ali estavam. Esse grupo, História de Botucatu, com certeza ajudou a construir as boas escolas. Depois, Botucatu passou um tempo bastante grande, sem grandes conquistas nesta área. Aí vieram os anos de 1910 e 1915. Aí tivemos um boom educacional fantástico. Veja, entre esse período, nós tivemos a inauguração do Colégio das Marcelinas, Colégio Santa Marcelina, na época chamado Colégio dos Anjos. Colégio Diocesano, Colégio Arquidiocesano e atualmente o Colégio La Salle. E neste mesmo período tivemos a inauguração da nossa escola normal, nosso querido IECA, um dos símbolos de educação para todo o estado de São Paulo. Dom Lúcio Antunes de Souza, que era o bispo na época, de Botucatu, ele encomendou junto às Marcelinas, gestionou, trabalhou, e elas instalaram aqui um colégio voltado para meninas e moças. Por outro lado, ele sentiu que faltava um colégio para moços. E aí ele próprio criou o Colégio Diocesano de Botucatu, hoje o imenso e querido Colégio La Salle, da nossa cidade. E junto com essas duas conquistas veio ainda a conquista da Escola Normal de Botucatu, que juntamente com Campinas e Itapetininga eram as 3 únicas escolas normais do estado de São Paulo. Daí o fato de que Botucatu, além de abrigar todos os seus alunos, conseguia também dar vagas para muitos alunos que vinham de outras cidades do estado, bem como de outros estados, especialmente Paraná e Mato Grosso. E um detalhe importante, tanto Santa Marcelina como La Salle, o Colégio dos Anjos e Colégio Arquidiocesano, tinham também o sistema de internato. Isso permitia que as famílias que pudessem e quisessem
mandassem seus filhos a Botucatu para aqui conseguir a sua formação e os seus estudos. Então, esses 3 anos, ou melhor, esses 5 anos de conquistas, são realmente marcos para a história das boas escolas de Botucatu, porque Botucatu conseguiu atender um número muito grande de alunos, seja da própria cidade, seja de outros locais. Botucatu era realmente um centro educacional. Falar hoje do Santa Marcelina, falar do Colégio La Salle, falar da nossa escola normal, é falar realmente da história educacional desta cidade de Botucatu. Imensos templos educacionais conseguiram cumprir rigorosamente sua função. E se você olha hoje, nós podemos definir que todas as 3 escolas têm mais de 100 anos em nossa cidade. E realmente conseguiram cumprir com a sua missão principal. Se você andar por todo esse estado de São Paulo, dificilmente você encontrará uma escola hoje de 2º grau que tenha, por exemplo, o porte físico do IECA, ou que tenha o porte histórico do Cardozinho, ou que seja tão maravilhoso como o prédio das Marcelinas de Botucatu. Depois desse boom escolar, aí vieram as demais escolas, os demais grupos escolares, e aos poucos, com o passar do ano, aquele feliz pensador de Botucatu, que criou bons ares e boas escolas, pode ter certeza que tinha absoluta razão. Botucatu marcou a sua vida, a sua história, em torno das excelentes escolas que sempre teve e continua tendo. Por outro lado, passados muitos anos, começou a surgir em Botucatu o embrião de luta daquela que seria inicialmente a nossa faculdade de medicina. Você falar de faculdade de medicina no final dos anos 50 e comecinho dos anos 60 era quase uma heresia. Para que a gente possa ter uma ideia, Campinas não tinha a sua faculdade de medicina. Aliás, não existia faculdade de medicina estadual, a não ser São Paulo. E Botucatu começou a batalhar para esse objetivo. E o que se marcou como história do período foi que, talvez pela primeira vez na história desta terra, os políticos de então conseguiram se unir, independentemente do partido a que pertenciam. Mas aí surge uma figura fantástica chamada Dom Frei Henrique Golan Trindade, que era o nosso arcebispo da época. Vendo as discussões entre adversários políticos, ele tomou para si a conciliação e conseguiu fazer com que todos marchassem em busca de um único objetivo, que era a criação da nossa faculdade. Interessante notar, para que a nossa faculdade fosse instalada efetivamente, ela ultrapassou 2 governos estaduais, de Carvalho Pinto, de Jânio Quadros e o comecinho do governo de Adhemar de Barros. Por quê? Porque a conquista de uma faculdade de medicina era algo fantástico e grandioso para a época. E aí Botucatu se uniu, a imprensa de Botucatu se uniu, os políticos se uniram e foram atrás de conseguir esse grande intento da nossa educação. O que colaborou realmente para Botucatu ter a sua faculdade de medicina? Na verdade, o que colaborou definitivamente foi o fato de nós já termos, à época, um imenso hospital de combate à tuberculose, cuja doença estava praticamente extinta, e estava lá aquele imenso elefante branco, construído pelo governo do estado. O então governador Jânio Quadros foi quem, observando o fato, pensou que, tendo já construído um hospital dessa envergadura, mais de 45 mil metros quadrados construídos. Então, seria um diferencial a favor de Botucatu. Ocorre, porém, sempre há um porém, que Campinas também brigava pela sua faculdade de medicina. E com um detalhe, era de Campinas sempre José Bonifácio Coutinho Nogueira, que era vice-governador de Carvalho Pinto. E ele passou a brigar pela Faculdade de Medicina de Campinas. Então, é de se admirar. Não tendo como sair nem de um lado, nem de outro, criaram-se as 2 faculdades. Campinas conseguiu a sua através da Unicamp
e Botucatu conseguiu a sua denominada de início Faculdade de Medicina, era para ser só medicina, e logo após a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, a FCMBB, que além de medicina tinha os cursos de veterinária, de agronomia, de biologia e assim por diante. Quer dizer, ela se tornou maior praticamente após a sua criação. Na minha visão, a meu ver, esta foi a maior conquista de Botucatu, de todo o sempre. E por fim, a gente gosta de lembrar também que após muitos anos, a nossa querida Botucatu conseguiu a sua faculdade de Direito. Era também um sonho dessa cidade. Uma cidade de boas escolas não pode prescindir de uma faculdade de Direito. E a ITE, Instituição Toledo de Ensino de Botucatu, veio instalar a faculdade de Direito de nossa cidade, trazendo com ela também uma faculdade de Administração. E por outro lado, lembrar da nossa Unifac, que substituiu a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Botucatu e que hoje oferece uma série de cursos voltados à formação de nível superior. E complementando esta rede de escolas fantástica que nós temos, desde a pré-escola até o ensino universitário, apareceu também a nossa FATEC, Faculdade de Tecnologia, que oferece uma série de cursos em termos de terceiro grau, em termos de universidade, e muito bem instalada na cidade de Botucatu. Por isso tudo, a gente costuma imaginar que, para concretizar esse lema de Botucatu, boas escolas, nós devemos muito à nossa gente, aos nossos políticos, àqueles que acreditaram em Botucatu e fizeram definitivamente esta uma cidade das boas escolas.